Olá, paz do Senhor. Essa semana nós vamos estudar, né? O estudo de hoje, na verdade, é sobre Marta. Na verdade, esse final de semana e a próxima semana nós vamos estudar as duas irmãs que vivem em Betânia, né? Marta e Maria. E hoje a gente vai falar de Marta, tá? Nós vamos estudá-las separadas, tá bom? Para que a gente veja as boas peculiaridades que nós podemos aprender com cada uma delas, tá? O estudo sobre essas irmãs tende a mostrar a diferença que existiam entre elas, tá? Dando a impressão de que uma é melhor que a outra, mas a nossa ideia não é essa. A ideia é que a gente estudar ela separada mesmo, para que a gente possa ver as boas peculiaridades que nós podemos aprender com cada uma delas. Amém? Então hoje nós vamos falar de Marta, irmã de Lázaro, né? Aquele Lázaro lá que foi ressuscitado por Jesus. Amém? E a leitura de hoje está em Lucas 10, dos versículos 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Amém. Então, hoje a gente vai falar desses versículos aqui, tá? Como Marta, a anfitriã exemplar. Então, nós vamos falar de hospitalidade. Eita, hospitalidade. Quase que não sai. Tá? Ao iniciar o ministério público, Jesus nem sempre regressava para o seu lar em Nazaré para descansar, né? Em vez disso, ele ficava nesse lar em Betânia. Aqui a gente está falando do lar de Marta, tá bom? E ali ele era bem recebido. Jesus amava, né? Marta, Maria e Lázaro, como a gente já conhece. E aqui no estudo de hoje a gente vai trazer essa parte de como Marta é um bom exemplo de anfitriã, tá? Jesus viajava com seus discípulos, a gente sabe que ele não viajava sozinho, então eles tinham os discípulos e outros seguidores, né? Muitas pessoas seguiam Jesus. Então, pelo menos, isso tudo traz pra gente aqui que pelo menos, tá? Acredita-se que pelo menos 13 pessoas chegaram ao lar de Marta, tá? Nesse relato que a gente viu aqui, tá bom? E aí, até traz a gente pra pensar, como será que a gente reagiria se 13 pessoas aparecessem na nossa casa? Precisando de alojamento e de comida? Será que o nosso lar é um lugar limpo, atrativo, harmonioso? Será que as pessoas que visitam a nossa casa percebem uma atmosfera cordial e de boas-vindas? Então é isso que eu quero trazer hoje, para a gente poder refletir nesse sentido de sermos hospitaleiras. Saiu direitinho agora a palavra. Nós devemos estar preparadas para demonstrar hospitalidade sempre que pudermos. Amém? Só que aqui a gente traz um problema de Marta, né? Marta deu uma reclamada ali, né? Marta, quando a gente vê, Marta estava muito ocupada preparando os serviços para poder servir, né? Jesus, os seus seguidores, os seus discípulos. Ela estava muito ocupada preparando e servindo a refeição. Enquanto Marta trabalhava, sua irmã Maria estava sentada nos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, ouvindo os ensinamentos. Então ela estava preocupada em aprender aquilo que o mestre falava. E já Marta, ao contrário, ela estava preocupada em servir todos aqueles que estavam ali, né? Ela queria ser a boa anfitriã. Marta precisava de ajuda, mas ela não chama Maria. Do contrário, ela vai lá, em vez de pedir ajuda para a irmã,
ela se achega a Jesus e pede que Jesus dissesse a Maria que Maria devia ajudá-la, já que ela estava muito atarefada para poder servir aquele monte de gente, né? Marta expressa sua irritação e frustração como? Se queixando. Então ela se queixa com Jesus. Não é muito difícil, eu acho, né, pra gente imaginar a irritação dela, né? Como Marta deve ter se irritado, né? Às vezes a gente se irrita com tão pouco menos, né? Às vezes com a nossa casa, que é a louça, né? Que ninguém lava louça, deixa uma louça e sai, eu lavo a louça, né? Quem nunca ouviu, nunca falou, né? Uma mãe falar, ou uma mãe aqui que seja, nunca falou, tudo eu nessa casa, né? Então não é muito difícil de imaginar a queixa aqui de Marta, né? Mas ela expressa sua irritação e frustração se queixando com Jesus. E Jesus corrige ela. Só que Jesus corrige com bondade, com amor e com carinho, né? Porém, uma vez que ele repetiu o nome dela 2 vezes, sabemos que ele falava sério. Ele diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Olha só, quantas de nós nos preocupamos com muitas coisas, não é mesmo? E Jesus falou, é engraçado que achei interessante, eu grifei, que o estudo diz o seguinte: Marta foi a única mulher a qual Jesus falou desta forma, né? Ele não repreendeu ela por ela estar fazendo o trabalho dela. Ele sabia que ela queria que tudo saísse perfeito, ela queria servir bem, né? Ele e os seus discípulos, as pessoas que estavam com ele. Mas ele adverte ela, né? Por estar demasiadamente preocupada, né, com as coisas externas, né, aquilo que ela estava fazendo. Então é legal trazer pra gente que às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas externas, né, e esquece de se atentar aos ensinamentos, né, a boa parte, né. E ele diz que Maria havia escolhido a comunhão com ele, né, e que isso não seria tirado dela. Marta ocupou todo o seu tempo com os preparativos. Acredito que talvez ela devesse estar preparando uma refeição bem elaborada, né? Uma mesa muito bonita. Quando que na verdade ela poderia ter oferecido um prato mais simples. Um prato se oferecido já seria suficiente. Às vezes a gente se preocupa com as coisas grandes, né? De fazer tudo grande. E às vezes o simples já é suficiente. Nesse caso, por exemplo, um arroz, um alface, um frito já seria suficiente. Não precisava ser um banquete para servir todo aquele povo. Então nós precisamos ter muito cuidado para não ocuparmos o nosso tempo demais com as coisas que não se deve, né? Por exemplo, às vezes a gente chega ao ponto de negligenciar os momentos de aprendizado com o Senhor, né? Através de oração, do estudo das Escrituras, um louvor, num culto, né, numa ministração, e a gente se preocupado com outras coisas. Que nem quando eu disse aqui no comecinho, eu disse: será que a nossa casa é limpa e atrativa? Eu não tô querendo dizer que você tem que ser a rainha da faxina, não, por favor, não é isso, tá? Até mesmo porque a gente usa tanto tempo, às vezes gasta tanta energia, e aí não sobra energia para o que de fato é importante, que é a gente ter um tempo de aprendizado com o Senhor. Então a gente precisa administrar bem o nosso tempo, né? Resumidamente é isso, administrar bem o nosso tempo, ter tempo de qualidade, tá? Às vezes, pode ser, tem pessoas que participam, por exemplo, de todos os eventos que ocorrem na igreja, não falta culto, só que ela não tem tempo de qualidade, ela não tem um momento de qualidade com o Senhor, de aprendizado, de oração, de estudo, né? Porque eu sempre falo que tem uma diferença entre a gente ler e a gente estudar, tá? A gente tem que ler, mas o estudo é diferente. O estudo, a gente lê livros, a gente pesquisa, a gente assiste ministração, a gente ouve. É estudar mesmo, tá? O estudo aqui sobre Marta, eu poderia ter falado de fé, mas já tem algumas semanas que eu tô falando de fé, né? Porque lá em João mostra um outro episódio da vida de Marta, né? Que é quando o seu irmão Lázaro morre. E é João, né, 11,6, ele estava doente. João 11,21, ela diz assim: disse, pois, Marta a Jesus:
Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Ela ainda continuou, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. João 11, 21, 20. Você percebe a fé e a confiança absoluta de Marta no Senhor? Não. Então, quando ela deixou tempo ali na refeição, não é porque ela não tinha fé, não é isso. É porque ela queria servir muito bem. Então ela estava preocupada em servir e ela não se atentou a outras coisas. Por outro lado, essa passagem aqui nos mostra como Marta deve ter aprendido a lição, né? Ela deixou seus afazeres para o encontro de Jesus, né? E hoje em dia não, desde sempre, tá? Eu conheço muitas mulheres que estão muito ocupada pelas tarefas domésticas. Gente, como é que eu disse, né? Que você não tem que fazer, você deve. Mas a gente precisa regrar, né? Nosso tempo tem que ser regrado, ele tem que ser bem planejado, bem administrado. São os fogos, hoje tá tenso, mas vamos que vai. Então houve uma mudança na atitude de Marta, né? A última vez que Marta é mencionada na Bíblia encontra-se no livro de João 12, do versículo 1 a 11. O cenário descreve um jantar na casa dela, tá? Poucos dias antes da Páscoa, Jesus se encontrava ali com Lázaro. Marta, como sempre, estava ocupada e servindo. Todavia, esta vez havia uma sensação de calma e paz. Pelo menos a gente tira isso, pois se você não vê queixa, não vê reclamação de Marta, tá? Durante todo esse acontecimento, é o acontecimento onde a sua irmã Maria unge os pés de Jesus, tá? Então você não vê, então você vê que ela aprendeu, ela não deixou de servir, porque a gente vê que ela era uma boa anfitriã, tá? E isso é o que eu queria hoje, na verdade que eu quero trazer, dessa lição importante do estudo de Marta, é que ela abriu o seu lar para Jesus, ela serviu. Então esse era o ponto principal. Talvez ela no começo pode ser que ela não compreendia direito o que era, mas mesmo assim ela sempre recebeu de forma cordial e com o tempo ela foi alimentando a sua fé em Jesus. A gente vê, como eu disse no episódio onde o seu irmão Lázaro morre. Então, a maioria das pessoas sabe pouco sobre Jesus quando aceita em suas vidas. Achei interessante porque, como eu disse, eu já tinha feito esse estudo há um pouco mais de um ano atrás, agora eu voltei. E ontem eu estava meditando justamente sobre essa questão aqui, que quando a gente aceita Jesus, a gente sabe pouco. E aí quando eu fui ler esse texto aqui, esse estudo, vem exatamente, falei, nossa, eu estava pensando sobre isso ontem, eu pensei, né, que quando as pessoas sabem pouco, a maioria das pessoas sabe pouco sobre Jesus quando o aceitam em suas vidas. E aí eu pensei na questão das crianças, né, e dos juvenis, que muitas vezes, a maioria vai para a igreja, participa das atividades meio que por uma obrigação, porque a família vai, a mãe vai, no meu caso aqui sou só eu que vou, mas faz a diferença, né? Porque aos poucos a gente vai aprendendo a ter um relacionamento com Deus. Então no começo, quando a gente aceita, a gente sabe muito pouco sobre Jesus, né? E como que a gente faz para aprender mais? A gente investe tempo, que nem quando você conhece uma pessoa, você acaba de conhecer uma pessoa e você está criando um laço de amizade com essa pessoa, o que você faz? Você investe tempo com essa pessoa, né? Você passa a ter mais tempo com a pessoa, né? Então você começa você sai, você conversa, a gente tem um WhatsApp, bate um papo, então a gente investe tempo, tá? Resumidamente, a gente investe tempo com essa pessoa. E com Jesus não é diferente. A gente tem que investir tempo com Jesus, lendo a palavra, falando com Ele através de oração. Eu sempre falo que a oração é uma conversa, tá? Então a gente conversa. Então Marta aqui, ela nos ensina sobre o perigo de estarmos muito ocupada com coisas externas, ao invés de continuar crescendo no nosso relacionamento com o Senhor. Então não importa quanto tempo de conversão você tenha, a gente precisa sempre continuar crescendo, tá? No relacionamento com Deus, com o Senhor. O tempo que passamos com Jesus e o tempo que usamos servindo
é de extrema importância. Nós devemos manter um equilíbrio, como eu disse, administrar. A Érica sempre fala que Jesus era um cara extremamente equilibrado, então nós devemos tomar isso como exemplo. Nós devemos ter equilíbrio, tá? Equilíbrio sempre. Amém? Na lição da semana que vem, se tudo der certo, em nome de Jesus, nós vamos estudar a vida de Maria, irmã de Marta, tá? Assim como Marta, ela também tem muitas coisas importantes para nos ensinar, tá? E apesar de serem diferentes, serem irmãs são diferentes, quem tem irmão sabe que irmãos são diferentes, Deus usou as duas. E isso tudo aqui também serve para nós, para que nós possamos aprender mais, fortalecer, né, o nosso relacionamento com o Senhor, aprendendo cada vez mais. Amém? É muito bom saber que há um lugar para cada uma de nós na família de Deus. Eu queria te dizer que você tem um lugar importante na família de Deus. Há um lugar para mim, há um lugar para você, há um lugar para cada uma de nós. E com esse estudo de hoje eu espero que você possa refletir em ser hospitaleiro. E ter hospitalidade, gente, tá difícil. E ser uma boa anfitriã, amém? A gente precisa aprender a servir, estar disposta a servir, porém precisamos ter tempo também para ter um relacionamento com o Senhor, amém? Deus abençoe, uma boa semana a todas.